João capítulo 6 nos fala a respeito da multiplicação dos pães e também nos apresenta Jesus conversando com seus discípulos e se revelando como o pão da vida. Jesus, nesse capítulo 6, fala que ele é o alimento para a nossa alma. Nós conhecemos aquela passagem que está escrita em Mateus, no capítulo 4. Quando Jesus estava no deserto, ele jejuou por 40 dias e a primeira tentação que ele sofreu foi o diabo dizendo assim: se você é verdadeiramente o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então Jesus estava dizendo que o pão que nós comemos aqui nessa terra pode matar a nossa fome física, mas logo que nós comemos esse pão, tornaremos a ter fome, certamente. Mas quando nós nos alimentamos da palavra de Deus, a palavra de Deus nos traz saciedade para a nossa alma. Aquele que come a palavra de Deus nunca tem fome. E o Senhor, nesse capítulo 6 do Evangelho de João, ele vai ele vai fazer um milagre, a multiplicação de pães, e depois ele vai conversar sobre ele ser o pão da vida. Interessante no Evangelho de João é que neste evangelho Jesus ele se revela como a água da vida. Nós já meditamos nisso quando lemos João no capítulo 4, quando ele se revela para a mulher samaritana que estava tirando água no poço de Jacó na cidade de Sicar, e aqui no capítulo 6 ele se revela como o pão da vida. Portanto, Jesus ele é a água da vida e o pão da vida. E aqui no capítulo 6, agora, começando a fazer a leitura, nós lemos no versículo 1: depois disso o quê? Depois disso, João está falando, depois que ele curou um paralítico no tanque de Betesda, que corresponde ao capítulo 5. No capítulo 5, Jesus curou um paralítico que era paralítico há 38 anos, que estava ali na frente de um tanque que se chamava Betesda, que era um tanque em que, vez por outra, um anjo descia e movimentava as águas, e a primeira pessoa que entrasse naquelas águas recebia a cura da sua doença. E ele disse que estava ali há muitos anos tentando receber a cura, mas sempre que as águas se agitavam, alguém entrava antes e recebia a cura antes dele, porque não tinha ninguém que o colocasse no tanque. Jesus foi até ele e disse: queres ficar são? Foi isso que ele disse para Jesus, porque ele não atentou que quem estava falando com ele era o próprio Jesus. Mas Jesus disse para ele: toma a tua cama, vai para a tua casa. Então ele recebeu a cura e foi para a sua casa. Por causa disso, os fariseus ficaram perturbando aquele homem, porque essa cura aconteceu num sábado. E o Senhor conversou com os fariseus na parte final do capítulo 5 e mostrou a eles que eles não sabiam de nada. E o Senhor disse para eles que eles deveriam examinar as Escrituras, porque é examinando as Escrituras que nós recebemos o conhecimento a respeito da vida eterna. Esse é o resumo do capítulo 5. Então, depois que Jesus curou o paralítico do tanque de Betesda e conversou com os fariseus, mostrando para eles a verdade, entramos agora no capítulo 6. Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do Mar da Galileia, que é o de Tiberíades. O Mar da Galileia, se vocês olharem na região de Israel, ele é um mar enorme. E
Existe uma parte desse mar que fica em Tiberíades. E nesse pedaço do Mar da Galileia que fica em Tiberíades, ele é conhecido como Mar de Tiberíades. Existe um outro pedaço do Mar da Galileia que fica em Genezaré. E nesse trecho, o nome do Mar da Galileia ali se chama Lago de Genezaré. Então, quando você ler a palavra e você encontrar textos como Mar da Galileia, Mar de Tiberíades, Lago de Genezaré, é tudo o Mar da Galileia. Só que Tiberíades é um pedaço do mar na cidade de Tiberíades e o Lago de Genezaré é o Mar da Galileia naquele pedaço específico que fica em Genezaré. Então, Jesus estava de um lado e ele foi para o outro lado do Mar da Galileia, que é o Mar de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Esse versículo 2 nós vemos que a multidão o seguia porque viam os sinais. Muitas pessoas dizem que nós estamos vivendo uma época em que já não há mais sinais. Mas no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, no versículo 16, está escrito que estes sinais seguirão aos que crerem. Expulsarão demônios, falarão em outras línguas, pegarão em serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, nenhum dano se lhes fará. Os sinais de Deus, que correspondem às manifestações de curas milagrosas, que correspondem a pessoas serem cheias do Espírito Santo, falando nas línguas dos anjos, que correspondem a grandes obras de salvação de muitas almas, são sinais de Deus. E esses sinais atraem muitas pessoas para Cristo. Muitas pessoas dizem: não precisamos de sinais. A mera pregação da palavra nos é suficiente. Mas, se a pregação da palavra não produz milagre de transformação na vida das pessoas, então para que pregar essa palavra? Para que pregar uma palavra que não converte? Para que pregar uma palavra que não realiza mudança daquele que estava viciado em uma pessoa liberta, daquele que estava doente em uma pessoa curada, daquele que seguia um caminho errante e que agora encontra vida e paz? Nós precisamos de sinais. São os sinais que fazem as pessoas contemplarem a glória de Deus. Versículo 2, por isso diz que a grande multidão o seguia porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Versículo 3, e Jesus subiu ao monte e assentou-se ali com seus discípulos. 4, e a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Vamos lembrar que a Páscoa é uma comemoração dos judeus pelo livramento da morte dos primogênitos. Quando eles eram escravos no Egito, essa história está contada no livro de Êxodo, no segundo livro da Bíblia. Deus mandou um anjo da morte, que passaria e mataria o primogênito, o filho mais velho, de todos aqueles que não tivessem a marca do sangue nas vergas da porta. Deus ordenou que o seu povo matasse um cordeiro, tomasse o sangue dele e marcasse nas vergas da porta. Todos aqueles que tivessem a marca do sangue nas vergas da porta seriam poupados de terem o seu primogênito morto. O anjo passou, matou os primogênitos dos filhos dos egípcios, e então Faraó, o rei dos egípcios, decretou que o povo de Israel saísse das suas terras e fossem embora, porque ele não queria mais receber a maldição. Então, Páscoa significa passagem, a passagem da escravidão para a libertação. Para os judeus, até hoje, a Páscoa traz a memória desse livramento. Para os cristãos, que somos nós, que acreditamos em Cristo, Cristo se tornou o nosso Cordeiro. Ele morreu e com o seu sangue
ficou a marca desse sangue como uma marca que nos dá o livramento da morte eterna. Mas aqui, Jesus estava nessa época da Páscoa, eles iam fazer a festa para comemorar a Páscoa. Versículo 5, então Jesus, levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: Onde compraremos pão para estes comerem? Verso 6, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. 7, Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. Verso 8, e um dos seus discípulos, André, e irmão de Simão Pedro, disse-lhe: 9, está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas que é isso para tantos? Verso 10, e disse Jesus: Mandai assentar os homens, e havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Verso 11, e Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, preste atenção nisso, o Senhor tomou aqueles 5 pães e deu graças a Deus. Ele agradeceu a Deus por aqueles 5 pães. Repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. Veja que Jesus deu graças em relação ao pão e em relação aos peixes, e depois que ele agradeceu, ele começou a distribuir. Versículo 12. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Verso 13. Recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobejaram aos que haviam comido. 14. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Então nós vemos aqui o primeiro milagre de multiplicação de pães que Jesus operou. Jesus alimentou com 5 pães e 2 peixinhos 5.000 homens, além das mulheres e das crianças. Se considerarmos que cada homem era casado e tinha pelo menos um filho, podemos dizer que o Senhor Jesus deu alimento para 15.000 pessoas. 5.000 homens, considerando a esposa, são 5.000 mulheres, considerando um filho para cada homem, teremos mais 5.000 crianças. Então o Senhor deu de comer a 15.000 homens, e ele realizou 15.000 pessoas, e ele fez isso com apenas 5 pães e 2 peixes. Isso nos traz um ensinamento, que quando nós confiamos em Deus, o pouco que nós temos, quando agradecemos a Ele, Ele prospera e multiplica. O Senhor se agrada daqueles que agradecem a Ele pelo que tem e por aqueles que trabalham. Nós vemos que Ele deu graças pelo pão e depois Ele deu para os discípulos o pão e disse: agora trabalhem, comecem a distribuir o pão que está na mão de vocês para os homens. Deus honra aquele que agradece o que tem e que todos os dias trabalha. É de você agradecer a Deus e trabalhar insistentemente, constantemente naquilo que você precisa fazer, é que você prospera. Agora, no versículo 14, nós vemos que, vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Quando aqueles homens viram que Jesus operou aquele milagre da multiplicação dos pães, eles lembraram do Antigo Testamento, que fala que Deus enviaria um Salvador, um Messias, o ungido. Messias, em hebraico, significa ungido. E no grego, ungido significa Christos. Então, Jesus, ele não nasceu como Cristo, ele nasceu como Jesus de Nazaré. Depois que ele cumpriu a missão na terra e operou muitos milagres, deram a ele o reconhecimento de que ele era o ungido de Deus.
de que ele era o Cristo. Então ele ficou sendo chamado Jesus, o Cristo, o ungido. E aqui, quando ele cumpriu esse milagre, os homens pensaram, disseram: este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Agora no versículo 15: sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazerem rei, tornou a retirar-se ele só para o monte. Veja que Jesus não era o tempo dele ser reconhecido como rei, e por isso Jesus saiu de perto deles. Embora Jesus de fato fosse o Cristo, e ele soubesse disso, ele escapou porque não era o tempo dele se revelar. Muitas vezes não é tempo de nós aparecermos em uma coisa, em um negócio. Muitas vezes nós queremos receber bênçãos no tempo que não é o tempo para recebermos. Então Jesus aqui, ele sabia que não era o tempo dele. Se eles arrebatassem Jesus e fizessem dele como rei, o que aconteceria? Jesus seria morto antes de cumprir a sua missão, porque nessa época em que Jesus viveu na terra, eles estavam sob o domínio do Império Romano, e o imperador matava qualquer pessoa que se fizesse rei. E se Jesus deixasse que eles o fizessem rei e o reconhecessem como Cristo, o Império Romano o mataria. A própria morte de Jesus, quando aconteceu perante Pôncio Pilatos, aconteceu porque Pôncio Pilatos era o representante de Roma na terra de Jerusalém, onde Jesus estava. Foi por essa razão que Jesus só se deixou morrer quando chegou o tempo dele morrer. E é assim que ocorre muitas vezes na nossa vida. Se você ganha, por exemplo, um veículo antes de completar os 18 anos e de ter a sua carteira de habilitação, você vai ter um grande prejuízo. Existe o tempo certo para que você possa obter a sua licença e para que você possa ser o dono de um veículo. Assim também existe o tempo para cada coisa nessa vida. E aqui não era o tempo de Jesus ser reconhecido como Cristo. Se ele fosse reconhecido como Cristo nesse momento, ele não teria como cumprir todo o seu ministério. Por isso o Senhor foi prudente e ele escapou e se retirou deles. Versículo 16: e quando veio a tarde, os seus discípulos desceram para o mar. 17: e entrando no barco, passaram o mar em direção a Cafarnaum, e era já escuro, e ainda Jesus não tinha chegado perto deles. 18: e o mar se levantou porque um grande vento assoprava. 19: tendo navegado uns 25 ou 30 estádios, viram Jesus andando sobre o mar e aproximando-se do barco, e temeram. 20: porém ele lhes disse: sou eu, não temais. Vamos prestar atenção aqui de que 25 ou 30 estádios era uma grande distância já que o barco estava da costa de onde tinha partido. E essa anotação no versículo 19, que o barco já tinha navegado uns 25 ou 30 estádios, está aqui para destacar que Jesus de fato caminhou sobre o mar, porque ele teve que andar até lá para chegar até o barco. 21. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Versículo 22. Nesse texto aqui, quando Jesus veio andando sobre o mar e se aproximou deles, e eles ficaram com medo, nós vemos que muitas vezes nós estamos na nossa vida, dentro do nosso barco, caminhando, enfrentando algumas tribulações, e quando o Senhor aparece com uma solução ou com uma resposta, trazendo alguém
para nos ajudar, nós ficamos surpresos. Vamos tirar aqui uma aplicação desse texto. Eles estavam no mar, eles estavam no barco, de repente Jesus apareceu e eles não esperavam que Jesus aparecesse. Muitas vezes você está passando pelo barco da vida e você não espera que o Senhor vai aparecer para trazer uma solução e uma resposta. Mas o Senhor está vendo tudo o que você está passando. E hoje, no versículo 20, ele lhes disse: sou eu, não temais. Hoje o Senhor está dizendo a você: não tema, porque eu estou contigo nesse barco. Versículo 21. Então eles de boa mente o receberam no barco, e logo o barco chegou à terra para onde iam. Logo o Senhor vai tirar você desse barco de tribulação. Receba o Senhor, coloque esse barco, essa causa que você está enfrentando na mão do Senhor, e logo o barco vai chegar em segurança na terra, para onde você está caminhando. Versículo 22. No dia seguinte, a multidão que estava do outro lado do mar, vendo que não havia ali mais do que um barquinho e que Jesus não entrara com seus discípulos naquele barquinho, mas que os seus discípulos tinham ido sós. Verso 23. Contudo, outros barquinhos tinham chegado de Tiberíades, perto do lugar onde comeram o pão, havendo o Senhor dado graças. 24. Vendo, pois, a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, entraram eles também nos barcos e foram a Cafarnaum em busca de Jesus. Verso 25. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Vamos tirar uma aplicação prática aqui do versículo 22, 23 e 24. Jesus, ele passou por aquele local em que ele fez o milagre da multiplicação dos pães e ele deixou uma marca. Todo aquele que anda com Cristo deixa uma marca por onde passa. Uma marca que revela Deus. Nós vemos que a multidão, depois que se alimentou e recebeu o milagre da multiplicação dos pães, eles viram que Jesus era Filho de Deus. E logo no dia seguinte, quando os discípulos foram para Cafarnaum, foram embora, eles não viram mais Jesus. Então eles foram atrás. E isso nos traz uma reflexão. Nos lugares por onde você passa, você tem deixado a marca de Cristo? Porque Cristo deixou uma marca que fez as pessoas quererem buscar a Ele. Que nós possamos fazer a diferença e deixar uma marca para que as pessoas queiram buscar a Deus. Que nós sejamos ferramentas de Deus nesse ponto. Agora, versículo 25. E achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? 26. Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo que me buscais não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciastes. Versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. A partir daqui, Jesus vai começar a falar que ele é o pão da vida. Veja que ele está falando aqui. Trabalhem não pela comida que perece. Você come o pão, logo você volta a ter fome. Mas a palavra de Deus traz a vida eterna. Então, versículo 28. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? 29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que ele enviou. Então veja, a obra de Deus é você confiar em Jesus. Verso 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creiamos em ti? Que operas tu? 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. No livro de Êxodo, nós vemos que enquanto o povo passava pelo deserto, Deus, como não tinha comida no deserto, fez com que chovesse o maná, que era um pão.
que caía todas as manhãs para que o povo fosse alimentado. Então aqui eles estão dizendo para Jesus que os nossos pais comeram o maná no deserto, que foi Deus que deu o pão do céu. 32. Agora, disse-lhes, pois, Jesus: na verdade vos digo que Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. Versículo 33. Porque o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Veja que Jesus começa a falar a respeito dele próprio. Ele está dizendo que ele desceu do céu e que ele trazia a palavra da vida. E a palavra da vida, que é a palavra de Jesus, é que corresponde ao pão de Deus. Versículo 34. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. 35. E Jesus lhes disse: Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede. Aqui Jesus retoma o que ele falou para a mulher samaritana, se revelando como a água da vida. Versículo 36. Mas já vos disse que também vós me vistes, e contudo não credes. Versículo 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. No 36, Jesus estava dizendo assim: vocês me veem, mas vocês não conseguem acreditar que eu sou o pão da vida. Vocês não entendem isso. Vocês não creem nisso. Agora 37. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Versículo 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Esse texto, Jesus está dizendo que haverá um arrebatamento no final dos tempos. Quando nós morremos aqui na vida, nós ficamos adormecidos. E de acordo com 1 Tessalonicenses, no capítulo 4, Paulo revela para nós que ele recebeu a revelação de Deus, de que quando o Senhor voltar, primeiro ressuscitarão os mortos em Cristo e o encontrarão nas nuvens, e depois os vivos serão arrebatados e seremos levados para sempre na glória. Depois disso virá a tribulação para o juízo de Deus sobre aqueles que ficaram na terra e que não aceitaram a palavra de Deus. Então aqui Jesus está falando, a vontade do meu Pai é essa, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Versículo 40, porquanto, ou seja, porque a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. 41. Murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera, eu sou o pão que desceu do céu. Versículo 42. E diziam, não é este Jesus, o filho de José, cujo pai e mãe nós conhecemos? Como, pois, diz ele, desci do céu? Veja que os judeus não receberam essa palavra de Jesus. Versículo 43. Respondeu, pois, Jesus e disse-lhes, não murmureis entre vós. 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou o não trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Versículo 45. Está escrito nos profetas, e serão todos ensinados por Deus. Portanto, todo aquele que do Pai ouviu e aprendeu, vem a mim. 46. Não que alguém visse ao Pai, a não ser aquele que é de Deus. Este tem visto ao Pai. 47. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim tem a vida eterna. 48. Eu sou o pão da vida. 49. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. 50. Jesus está falando a respeito dele mesmo. Este é o pão que desce do céu, para que o que dele comer não morra. O que significa comer Jesus? Significa comer as palavras dele. Versículo 51. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Jesus aqui
nos traz um esclarecimento. Comer de Jesus é comer as suas palavras, e agora Jesus traz uma nova ideia. Ele fala que o corpo dele, o corpo físico dele, é o pão que ele dá para o mundo. É a carne dele, é o corpo físico dele que ele fala que eu darei pela vida do mundo. Versículo 52. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como nos pode dar este a sua carne a comer? 53. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Jesus aqui estava falando a respeito da celebração da Santa Ceia. Jesus sabia que depois que ele entregasse o seu corpo na cruz e o seu sangue fosse ali vertido, que ele mesmo instituiria, antes da sua morte, a celebração da Eucaristia, a celebração da Santa Ceia, em que ele partiria o pão e diria: esse pão simboliza o meu corpo. Por isso que o pão é partido, porque o corpo de Jesus foi partido na cruz. E bebe-se o cálice justamente para se recordar que houve o derramamento do sangue de Jesus, dele como homem. E Jesus aqui, já antevendo que ele prepararia a Santa Ceia e ensinaria os seus discípulos para que isso servisse como memorial, disse antecipadamente para eles que é necessário comer a carne do Filho do Homem. Então, se você não se batizou nas águas e não participa do corpo e do sangue de Cristo, que corresponde a comer uma partícula do pão, saiba que você não está comendo a carne de Cristo. Você come a carne de Cristo quando você come aquela partícula de pão em comunhão com os demais irmãos, porque você está mostrando que você está comendo a carne de Cristo. E beber o cálice significa que você aceita que o sangue de Jesus derramado na cruz é que corresponde ao sangue que te traz a passagem, a Páscoa, a passagem dessa vida para a vida eterna. E Jesus estava falando sobre isso. Mas como ele ainda não tinha instituído a celebração da ceia, as pessoas não entendiam isso. Então, versículo 53, Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Versículo 54, quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, aquele que participa da celebração da Santa Ceia, que come a carne, que é o pedaço de pão que simboliza a carne, e bebe o sangue de Jesus, bebendo o cálice, será ressuscitado no último dia, ou seja, morre nessa vida com Cristo, e quando o Senhor voltar para arrebatar a igreja, será ressuscitado no último dia. O último dia fala sobre o dia em que ele voltará. Versículo 55, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Então, aquele que participa da celebração da ceia tem comunhão com Deus. 57. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. 58. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Veja que Jesus está falando a respeito da importância de participar do corpo e do sangue de Cristo. Quando você participa do corpo e do sangue de Cristo, o corpo, que é representado pelo pão, é verdadeiramente vida. Significa que aquilo traz força espiritual, para que você receba força para seguir a Cristo. Quando você bebe do sangue, você lembra que Jesus morreu por você e você recebe renovo espiritual. Por isso é tão importante participar do corpo e do sangue de Cristo. Depois, medite em 1 Coríntios, capítulo 11, do versículo 23 até o versículo 30. Você verá que Paulo fala ali que nós devemos fazer o nosso autoexame e comer do pão e beber do cálice, para termos comunhão com Deus. 59. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum.
Versículo 60. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam a respeito disso, disse-lhes: Isto vos escandaliza? Versículo 62. Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? Veja que os discípulos ficaram escandalizados quando ouviram Jesus falando que a carne dele era a comida e que o sangue dele era a bebida. Eles ainda não entendiam isso. Então Jesus vai e pergunta para eles: Isso gera um escândalo em vocês? Então o que vocês vão dizer se vocês me virem subir novamente ao céu? Depois, mais tarde, quando Jesus cumpriu seu propósito, eles viram Jesus subindo ao céu. Em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, nós vemos que Jesus dá as últimas instruções aos seus discípulos e eles veem Jesus subindo aos céus. Mas quando eles veem Jesus subindo aos céus, eles já estavam mais amadurecidos. Então, eles estavam prontos para verem esse acontecimento. Mas aqui nesse momento, quando Jesus ainda estava explicando as coisas a respeito dele próprio, que ele era o pão da vida, os discípulos não entendiam. Muitas vezes acontece isso conosco. Nós vamos lendo a palavra e não entendemos tudo logo na primeira vez. Mas se continuarmos a viver com o Senhor vai nos esclarecendo e revelando para nós o que são as coisas espirituais. Assim como os discípulos continuaram a andar com o Senhor e eles receberam depois o pleno entendimento de todas as palavras que Jesus dizia para eles. Então, se você não entende tudo hoje, não desista. Continue lendo a palavra e continue orando e caminhando com o Senhor. Você entenderá no percurso tudo o que o Senhor quer revelar a você. 63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. Versículo 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que não criam e quem era o que o havia de entregar. Veja que Jesus já falava: nem todo mundo que está aqui acredita em mim. Jesus já sabia que Judas o trairia. Então, se alguém se oculta na igreja, se você é uma daquelas pessoas que frequenta a igreja porque quer um interesse particular, saiba que Deus, com os seus olhos de fogo, já viu que você está com uma intenção má. Converta-se do seu mau caminho e mude as suas intenções para ser um filho verdadeiro, porque Deus está vendo que você está ali na igreja para colher vantagens das pessoas que estão ali na igreja. Versículo 65. E dizia: Por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim se por meu Pai lhe não for concedido. Versículo 66. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. 67. Então disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Veja que muitos discípulos, esse versículo 66 nos mostra que não havia só os 12 discípulos. Havia muitas pessoas que caminhavam juntamente com Jesus. E quando eles ouviram essas palavras, eles se escandalizaram e pararam de andar com Jesus. E Jesus tinha mais intimidade com os 12. E Jesus disse para eles: Vocês também querem ir embora? 68. Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. 69. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. 70. Veja que quando Pedro fala isso para Jesus, dizendo assim: Para onde nós vamos? Só tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo. A palavra Cristo vem do grego Christos, que significa ungido. E a palavra equivalente no hebraico é Messias. Pedro está dizendo para Jesus assim: O Senhor é aquele que foi prometido no Antigo Testamento. O Senhor é o Messias. O Senhor é o Cristo. O Senhor é o ungido que havia de chegar à terra para trazer a salvação para nós. Veja que essa declaração de Pedro é uma declaração muito poderosa. E quando ele fala isso,
Tanto que no versículo 70, respondeu-lhe Jesus: Não vos escolhi a vós os 12, e um de vós é o diabo. Versículo 71. E isso dizia ele de Judas Iscariotes, filho de Simão, porque este o havia de entregar sendo um dos 12. Veja que Jesus, sendo o pão da vida e sendo filho de Deus, foi seguido por um homem que era um traidor. Então, essa é a meditação de João no capítulo 6.